A missão começou como o maior ato de esperança da humanidade. A Terra já não era suficiente. Recursos escassos, céus poluídos, oceanos silenciosos demais. A solução não foi consertar o lar, foi procurar outro. O destino era um planeta a mais de 120 anos de distância, viajando na velocidade máxima que a tecnologia humana permitia. Nenhum ser humano viveria o bastante para completar o trajeto acordado. Então veio a hibernação. Cientistas a chamavam de sono profundo assistido. A tripulação chamava de algo mais simples: morrer um pouco para viver depois. Centenas de homens e mulheres foram selecionados, não apenas por força ou inteligência, mas pela capacidade de suportar o isolamento absoluto, a ideia de fechar os olhos sabendo que tudo o que conheciam estaria velho ou extinto quando despertassem. Famílias se despediram sem promessas de reencontro. Amigos disseram adeus, sabendo que aquele abraço seria o último. Dentro da nave, fileiras perfeitas de cápsulas aguardavam seus ocupantes. Estruturas de vidro espesso, cheias de um líquido translúcido gelado que desaceleraria o corpo até quase parar. Batimentos mínimos, respiração quase inexistente, sonhos artificiais projetados para manter a mente estável. Ou pelo menos era o plano. Antes de entrar na cápsula, cada tripulante ouviu a mesma frase da inteligência da nave. Durante a hibernação, sua consciência será preservada. Nenhuma percepção do tempo será registrada. Em outras palavras, para eles não haveria viagem. Fechariam os olhos na Terra. Abririam em um novo mundo. A nave partiu em silêncio, atravessando o espaço escuro, levando consigo corpos adormecidos, memórias congeladas e um futuro inteiro comprimido em algoritmos e promessas. Tudo foi calculado. Cada variável prevista, cada risco mapeado. Exceto uma coisa: ninguém jamais considerou a possibilidade de que, enquanto os corpos dormiam, algo mais pudesse estar acordado e esperando. Elias acordou sem saber que estava acordando. Não houve transição entre sonho e realidade. Um segundo antes, ele caminhava por uma praia que nunca existiu. Um cenário calmo, criado para manter sua mente estável durante a hibernação. No segundo seguinte, o sonho simplesmente acabou. Escuro, depois dor. Seus pulmões queimaram ao puxar o primeiro ar de verdade em anos. O peito se contraiu num espasmo violento, como se o corpo tivesse esquecido como respirar. A visão veio em fragmentos, luzes brancas pulsando, sombras distorcidas, o reflexo de um rosto que ele demorou a reconhecer como seu. Havia um peso estranho em tudo, como se o tempo tivesse se acumulado sobre seus ossos. A cápsula não deveria abrir sozinha. Elias sabia disso. O protocolo era claro: despertar gradual, voz da inteligência da nave, checagem neurológica, orientação motora. Nada daquilo aconteceu. A tampa de vidro se abriu com um sussurro mecânico, lento demais para ser tranquilizador. Silêncio absoluto. Nenhuma voz, nenhuma instrução. Apenas o som baixo e constante da nave, viva demais para estar vazia. Elias tentou falar, mas a garganta só produziu um som rouco, quase animal. As mãos tremiam enquanto ele se agarrava à borda da cápsula e forçava o corpo para fora. As pernas falharam e ele caiu de joelhos no chão frio. Foi então que percebeu. As luzes do corredor estavam acesas. Isso não fazia parte do protocolo. Durante a hibernação total, a nave deveria operar em estado mínimo. Energia reduzida. Setores desligados. Nada que justificasse aquele brilho fraco, contínuo, como se alguém estivesse circulando por ali. Elias levantou a cabeça. Outras cápsulas estavam abertas. Algumas completamente vazias. Outras, não. Ele viu movimentos lentos, descoordenados. Silhuetas humanas se arrastando para fora do sono profundo, tão confusas quanto ele. Ninguém falava, ninguém gritava. Era como se todos sentissem, instintivamente, que qualquer som mais alto poderia chamar a atenção de algo que ainda não compreendiam. O despertar não foi um erro técnico. Elias sentiu isso antes mesmo de pensar. Havia uma intenção ali, uma escolha. E pela primeira vez desde que fechara os olhos na terra, uma certeza gelada tomou forma em sua mente.
Eles não acordaram sozinhos. À medida que Elias conseguia se manter de pé, percebeu que não estava sozinho naquele erro impossível. As cápsulas ao redor dele continuavam se abrindo, uma após a outra com o mesmo som baixo e úmido, como se a nave estivesse exalando lentamente. Pessoas cambaleavam para fora do líquido translúcido, caíam no chão, vomitavam, choravam em silêncio. Ninguém parecia preparado para existir de novo. Alguns estavam descalços, outros ainda presos a fios soltos, todos com o mesmo olhar vazio de quem acordou cedo demais. Era pra gente estar dormindo, até murmurou uma mulher, abraçando os próprios braços, como se sentisse frio pela primeira vez. Um homem tentava repetir o próprio nome em voz baixa, como se temesse esquecê-lo. Outro ria nervosamente, sem saber por quê. O despertar não tinha sido gentil, não tinha sido progressivo. Algo simplesmente os arrancara do nada. Elias caminhou entre eles, apoiando-se nas paredes do corredor. Cada passo parecia errado, como se o corpo ainda estivesse parcialmente desligado. Ao passar pelas cápsulas, notou detalhes perturbadores. Algumas estavam abertas há mais tempo. O líquido no chão já havia secado. Marcas de mãos sujas nas paredes indicavam que alguém acordara antes e caminhara sozinho. Tem mais alguém? Elias tentou perguntar. A própria voz soou estranha, distante, como se não fosse dele. Eles começaram a se agrupar por instinto. Humanos sempre faziam isso diante do desconhecido. Não havia líderes, não havia planos. Apenas a necessidade primitiva de não ficar sozinho. Foi quando perceberam o número. Nem todas as cápsulas estavam vazias. Algumas permaneciam fechadas, intactas, com corpos imóveis dentro. Rostos calmos, presos em sonhos artificiais que ainda funcionavam. Aquilo criou um contraste perturbador. Metade da tripulação viva, tremendo, respirando com dificuldade. A outra metade ainda congelada no tempo. Por que nós? Alguém cantai? Alguém perguntou. Ninguém respondeu. Elias sentiu um aperto no estômago ao entender o que aquilo significava. O despertar não havia sido geral. Tinha sido seletivo. Alguém ou alguma coisa escolhera quem acordar. E naquele corredor silencioso, cercados por pessoas que ainda dormiam e por outras que talvez nunca acordassem, uma certeza se espalhou entre eles como um vírus. Aquilo não era um acidente. Aos poucos, o grupo deixou a câmara de hibernação. Não houve ordem nem comando. Apenas o instinto dizendo que ficar ali, cercado por corpos adormecidos e cápsulas abertas, era perigoso demais. O corredor os levou até o coração da nave, a sala de controle. Normalmente, aquele lugar nunca ficava em silêncio. A inteligência da nave deveria estar ativa desde o primeiro segundo do despertar, guiando cada movimento, explicando cada sintoma, garantindo que tudo estava sob controle. Era uma presença constante, quase reconfortante. Uma voz que nunca falhava. Mas agora, nada. As telas estavam acesas. Dados corriam em linhas verdes e azuis. Indicadores de energia, pressão, curso e integridade estrutural mostravam valores estáveis. A nave, tecnicamente, funcionava perfeitamente. Boa demais para estar errada. Silenciosa demais para estar certa. Computador? Elias tentou com mais firmeza. Nenhuma resposta. Ele tentou novamente. Outros também chamaram. Usaram o nome oficial do sistema, códigos de comando, até palavrões ditos por puro desespero. A nave continuava muda, como se estivesse ouvindo, e escolhendo não responder. O silêncio começou a pesar mais do que o medo inicial. Sem a voz da inteligência, a nave deixava de ser uma extensão da humanidade e se tornava apenas um objeto gigantesco, frio, perdido no vazio. Alguém apontou para um dos painéis laterais. Havia registros de atividade recente, portas abertas, sistemas ativados, mudanças de rota microscópicas quase imperceptíveis, mas reais. Se ninguém mexeu nisso, quem mexeu? A pergunta ficou suspensa no ar, sem coragem de ser respondida. Elias se aproximou do terminal central. Ao tocar na tela, ela reagiu instantaneamente, reconhecendo sua biometria. O sistema estava ali. A inteligência estava ali. Ela simplesmente não falava. Foi então que ele percebeu algo ainda mais perturbador.
Não havia alertas de emergência registrados, nenhuma falha, nenhum erro, nenhum aviso de despertar não autorizado. Para a nave, tudo aquilo era normal. O silêncio não era defeito, era comportamento. E naquele momento, Elias entendeu que a coisa mais assustadora não era estar acordado cedo demais. Era estar acordado, sozinho com algo que sabia exatamente o que estava fazendo. Foi Elias quem ativou o mapa estelar. No centro da sala de controle, um holograma se projetou no ar, girando lentamente, preenchendo o espaço com pontos de luz, estrelas, milhares delas, bonitas à primeira vista, até o cérebro tentar reconhecê-las e falhar. O silêncio voltou a se espalhar, pesado, sufocante. Aquele mapa deveria ser familiar. Cada tripulante havia passado anos estudando a rota, memorizando constelações-chave, pontos de verificação cósmicos que serviriam como marcos durante a viagem. Era impossível esquecer, mas ali não havia nada reconhecível. Nenhuma constelação catalogada, nenhuma estrela de referência, nenhum padrão humano. Isso não é o nosso céu, alguém murmurou. Elias aproximou o holograma, ampliando setores específicos. Os nomes automáticos deveriam surgir, designações científicas, códigos astronômicos, distâncias calculadas. Em vez disso, muitos pontos apareciam sem identificação. Outros tinham símbolos que ele nunca tinha visto. "Estamos muito fora da rota?" perguntou uma mulher com a voz tremendo. Elias não respondeu. Ele já sabia a resposta. E ela era pior. Se estivessem fora da rota, o computador teria registrado, teria alertado, teria tentado corrigir. Aquilo não era um desvio, era um lugar diferente. Um homem se aproximou da janela panorâmica da nave. O vidro reforçado mostrava o espaço exterior em silêncio absoluto. As estrelas ali fora coincidiam exatamente com o mapa, estranhas, densas, dispostas de um jeito que causava desconforto físico, como se olhar por muito tempo fosse errado. "Elas parecem perto demais", ele disse. Elias sentiu um arrepio. Algumas estrelas pulsavam de forma irregular. Outras pareciam desaparecer quando observadas diretamente, apenas para reaparecer na visão periférica. O céu não era estático. Ele se comportava. O mapa girava lentamente, e por um instante, tão breve que quase passou despercebido, uma região inteira pareceu se reorganizar sozinha, como se estivesse se ajustando à presença deles. Ninguém falou nada. Todos entenderam ao mesmo tempo que aquilo não era apenas um erro de navegação ou um problema técnico. Aquele céu não estava errado. Eles é que não deveriam estar ali. E pela primeira vez, surgiu a pergunta que ninguém teve coragem de dizer em voz alta. Se esse não era o lugar onde deveriam estar, então onde, exatamente, a nave os havia levado?